Então, meus queridos radiozapeiros, o assunto de hoje está em cima da nossa capital baiana, Salvador, mas nós estamos falando de transporte público, que interessa a todas as pessoas no nosso país. Porque e esse assunto de hoje, ele parte de uma prática que algumas prefeituras elas adotam bastante, que é ter uma tentativa de tentar acalmar o clamor popular, né, em torno do reajuste da tarifa do transporte coletivo, que todo ano vem aí incomodando a população, sempre que ela é anunciada, aí você vê greve, você vê pneu, ônibus sendo queimados em manifestação mesmo, né, de repúdio. Afinal de contas, aumenta, é um pouco onoroso. Todo ano você ter que reajustar as suas contas, isso principalmente para quem recebe um salário mínimo. Às vezes para nós que observamos de fora o aumento, que pegamos ônibus esporadicamente, 1-2 vezes na semana, pode não pesar, mas para quem é um trabalhador que recebe um salário mínimo, que tem que ir 4-5 vezes, né, se locomover, pesa bastante, e isso causa uma certa indignação. Só que em Salvador, assim como em algumas outras cidades, mas o caso agora é Salvador, o prefeito, o ACM Neto, para tentar resolver a questão, né, e ficar bem com a população por pelo menos 4 anos, 4 anos chegando aonde? 2022. 2022, que é onde ele sabe que vai disputar o governo do estado da Bahia. Ele buscou isentar as empresas do transporte coletivo da cidade em 3 impostos, gente, que irão pesar aí nos cofres do município num total de 130 milhões de reais. Em troca de quê? Da estagnação do valor da tarifa neste período. Segundo dados aí divulgados pela ASAL, Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos, o Executivo Soteropolitano vai abrir mão de 20,6 milhões de reais em imposto sobre os serviços de qualquer natureza, que é o ISS, de 5 milhões na taxa da sal, valores que seriam pagos anualmente pelas concessionárias à prefeitura. E além disso, meus ouvintes, Salvador vai também deixar de receber um total de 27,7 milhões de reais da outorga onerosa das empresas. Para quem não sabe, a outorga onerosa é um instrumento jurídico usado para incentivar o desenvolvimento urbano porque outorga é nada mais que conceder, né? E onerosa indica que essa concessão é feita mediante um pagamento. Pagamento este, né? Que seria por 20 anos. Então, pelo menos 4 anos, eles não vão pagar a cidade de Salvador. Então, com o termo de ajustamento de conduta, firmado até 2022, o município deixará de receber pouco mais de 130 milhões de reais. Que poderia ser investido para saúde, para educação, para melhoria das estradas, mas foi uma decisão do prefeito de Salvador. Claro que não é martelo batido não, né? Prego batido não, porque esse TAC, para valer mesmo, ele precisa de quem? Da Câmara de Salvador. Eu adoro o Poder Legislativo, ele é a maior demonstração de democracia, né, que pode se existir. Toda ação precisa, claro, de um contraponto, e esse contraponto é o Poder Legislativo, que por mais que a gente concorde ou deixe de concordar, nós temos que respeitar a democracia que paira sobre ele, que tem que votar, gente, até o dia 30 de agosto. Caso não seja aprovado, a passagem subirá de R$ 4,00 para R$ 4,12. A expectativa é que o Legislativo Soteropolitano aprecie a matéria na próxima semana para ser aprovada. É claro que a capital baiana precisa que os 29, no mínimo, vereadores aprovem dos 43 que existem na casa. Complicado, né, meus ouvintes? Porque essa questão, ela parte de 2 pontos de vista. Ou você avalia individualmente e observa que 4 anos sem oscilação nas contas, né, do seu transporte é uma coisa bacana, ou você pensa sobre a coletividade, entende o quanto que esse recurso vai poder fazer falta para o município, entendendo as obras na área da saúde ou mesmo para a infraestrutura nas ruas da periferia
da nossa querida Salvador. Apesar de gostar muito do Assemineto, é fato que ele ainda precisa trabalhar muito nos bairros da periferia da cidade, que precisam deste recurso. Então, se nós pararmos para pensar individualmente, 12 centavos é muito pouco, comparado à qualidade do serviço do transporte na cidade. Salvador, por exemplo, veículos estão em excelente estado, tira-se aí uma ou outra, claro, na frota que foge à regra, e nós estivemos lá recentemente para constatar. Você encontra alternativas de locomoção, a exemplo do metrô, de estações viárias que dão direito do cidadão de ir e vir do norte ao sul da cidade. Então, falar individualmente que o soteropolitano vai ter que aumentar 12 centavos não é ruim, não é espantoso, mas liberar 130 milhões de reais das empresas, isso é. Isso é, afinal, muitas obras, principalmente para a saúde, podem ser contempladas com este recurso, gente. E por mais que eu admire o trabalho do Neto, eu não tenho como ver essa decisão como administrativa. É uma decisão política, sim. Afinal, criar um ambiente, digamos assim, saudável, né, em um setor que geralmente se manifesta anualmente, que traz aí um mal-estar no bom relacionamento governo-população, esticando até o período de uma eleição onde se busca o governo do Estado, é uma estratégia política muito astuciosa. Então, imagina se essa moda pega aqui em Ilhéus, onde a dependência política ao setor de viação já prostituiu os poderes da cidade, se curvando aí aos interesses econômicos de quem visa lucro, hein? Não me surpreenderia aí nada que esta medida fosse copiada, viu? Mas aqui, meus queridos, a questão do transporte público é muito diferente que Salvador. Aqui não há qualidade no transporte, aqui não há respeito pelo direito do cidadão. Quando nós analisamos a capital baiana com toda aquela infraestrutura viária, debater o aumento de 12 centavos nos envergonha, porque nossa precariedade no sistema e nossa extorsão é algo inexplicável. Nós somos submetidos anualmente a aumentos fora do normal. Em um ano, quase um triplo desse valor que Salvador está tentando aumentar agora. E lá, tirar os impostos, até me parece uma discussão leal, né? É de tete a tete, porque aqui, meus queridos ilhenses, aqui a conversa não é bem assim, não. Aqui nós discutimos transporte público de forma ridícula, visto que nós estamos brigando para que os ônibus não despenquem as portas, que as cadeiras não desloquem, que os motoristas não atropelem, que os pneus não furem, porque aumento de passagem, isso já é regra. Nós pagamos R$ 3,80 para se obter um dos piores serviços de transporte público da Bahia. E ainda nós aplaudimos as manobras que são feitas para tentar atropelar a lei, quando me jogam aí ar-condicionado com 20 ônibus no centro da cidade e deixam sem ônibus a zona rural. Uma zona que é recordista de requerimento de indicação, de exigência, né? Que os vereadores façam requerimento, façam indicação para que se coloque ônibus na localidade. E que foram ignorados, preferiram colocar ar-condicionado e Wi-Fi em uma quantidadezinha pequenininha de ônibus, mas não focaram a necessidade real da população, que era ter ônibus, simplesmente ônibus, em áreas estratégicas, que tem gente, que tem pessoas, né? Então, está na hora de Ilhéus tomar vergonha e abrir espaço para uma outra empresa de ônibus chegar na cidade. Chega desse cartel viário. E prestem bem atenção, quando Ilhéus se libertar desse cartel viário, por regra, nós nos libertaremos deste cartel político, que vira e mexe, compreende o sistema e amordaça a nossa cidade e o desenvolvimento dela. Ok? O que você achou sobre esse assunto? Gostou? Não gostou? Qual a sua opinião? Deixa aqui no nosso comentário
Se inscreve, dá o like, porque o Bom Dia Inteligentes Sociais está ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Amanhã, sexta-feira, reflexão da semana, padrão Rádio Zap Circo Brasileiro, porque aqui sempre seremos os olhos, ouvidos e a boca da sociedade.